nós queremos dar o abraço caloroso da nossa igreja irmã e Sara. Eles mandam com muita alegria, pedindo até retiro já. Queremos estar junto, queremos estar junto. Então, recebam o amor deles, recebam as bênçãos enviadas para vocês. E também não vamos deixar de orar para o nosso querido pastor Roger, a Dani, sua família estão viajando num evento de família e enfrentarão essas estradas, não é? Então nós queremos abençoá-los como igreja e que venham em paz e segurança. Amém? Podem se assentar. Quando eu cheguei e a Janete estava orando sobre o que caiu aí. Caiu toda a papelada, a Bíblia de velho é assim, entendeu? Cai um monte de papel, crachá de retiro de 1980 e alguma coisa. Mas é aquela que a gente gosta, né? Isso. Mas quando a Janete estava orando e todo mundo está acompanhando o que está acontecendo lá em Israel, né? Porque como um bom cristão a gente sabe que Israel é o relógio de Deus, né? Então o que acontece lá interessa diretamente a cada um de nós. Mas independente disso, e eu acho que ontem mesmo estava conversando com a Janete sobre isso, ou com uma outra pessoa, não lembro. É impressionante a consciência do povo judeu de que eles vão ganhar a guerra. Eu estava vendo nas entrevistas, para qualquer pessoa que você conversa, eles falam assim, não, nós vamos ganhar a guerra. Nós vamos ganhar a guerra, seja repórter, seja que pessoa for do povo ou não. E é impressionante isso, porque Israel, ele tem uma consciência de que ele tem um inimigo permanente. Eles sabem como povo isso. Por isso que as mulheres também servem tem que servir o exército, ficam por 2 anos, eu estava vendo os homens 2 anos e meio a partir dos 18 anos de idade. E todo ano eles treinam. Eu não sei como é que eles fazem, mas os reservistas treinam, não sei se eles levam para Israel ou treinam no país, mas treinam independente se estão dentro de Israel ou não, eles são treinados todo ano. Então, eu estava vendo lá a Aline com Israel, lá o marido dela, ela está grávida de 8 meses, ele foi convocado e ele foi para a guerra. E ele já tem a mochilinha pronta. É que nem quando eles têm que ir para o bunker. Para o bunker eles têm 1 minuto, 1 minuto e meio, quando soa a sirene, eles são treinados. E lá ele tem a mochilinha, foi lá e pegou. Mas não é sobre isso que eu queria dizer. O que isso tem a ver com nós? A Janete estava orando. Irmãos, eu e você estamos em permanente guerra. E a gente não tem consciência disso. Eu não tenho consciência disso. E Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial, contra as forças espirituais. Né? Por isso ele diz que a gente tem que estar vestido com armadura, e aí ele segue. Né? Que a gente tem que buscar fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Israel, eles têm uma tecnologia avançada, mas essa consciência do povo, eles não falam, mas é porque eles têm consciência de que Deus está ao lado deles. Por isso que eles sabem que eles vão ganhar a guerra. Então, a minha luta não é a luta que eu tenho com os meus filhos na minha casa. Tua luta, Valmir, não é que você está com falta de mão de obra. Parece que é essa a luta, mas não é. Ou que algum cliente, Newton, não respondeu a sua proposta. A nossa luta não é essa, a nossa luta é na região celestial. E a luta de Israel também é uma luta espiritual, porque ela não é lógica. Ela não é lógica. Porque não é contra os palestinos, é contra o Hamas, mas ela é espiritual. Porque o diabo quer destruir Israel e o diabo quer destruir a minha vida e a tua vida. Então, assim, que a gente tenha hoje, isso veio muito forte para mim, que, sabe, a gente precisa se conscientizar de que nós estamos em constante guerra. Você tem um inimigo que ele não dorme. Ele não dorme. Ele veio para matar, roubar e destruir a minha vida e a tua. E ele vai usar, como o Hamas faz, das coisas mais atrozes, mais hediondas, o inimigo age da mesma forma. Ele vai atacar teu filho, ele vai usar de tudo que é sujo para tentar te atacar e me atacar. Mas vamos ter essa consciência de que a nossa luta é contra esses principados e que o nosso Senhor já é vencedor. E nós vamos ganhar esta guerra, amém? Bem isso.
É isso aí. E quem somos nós, a igreja do Senhor? Nós somos filhos do Pai da eternidade. E a nossa eternidade já começou nele. Amém? Por isso precisamos estar firmados nele, cheios da alegria do Senhor, que é a nossa força, sabendo que ele é Deus. Ele está firmado, o trono dele não mudou de lugar, porque há uma guerra acontecendo. E quando nós clamamos por paz, nós estamos clamando pela paz do príncipe da paz. Que o primeiro ato de justiça é estabelecer paz entre nós e o Pai da eternidade. E a paz eterna, e a paz que Israel, a Palestina, todos os povos da terra necessitam, é a paz do Rei de Reis, não é a paz aparente somente que clamam. E todos os povos precisam de Jesus. Amém? Vamos ficar firme nele. Ai, as crianças, isso, podem sair para suas classes, que os professores e os nossos queridos pequenos sejam abençoados para eles continuarem crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Podem trazer os dízimos e as ofertas, quem já não fez o seu Pix, ou esse momento você pode fazer isso também, e que Deus os abençoe. Graça e paz, amados. Que dias, hein? Que dias extraordinariamente oportunos para a gente manifestar a nossa fé como filhos de Deus. Amém? E é sobre isso que eu queria falar. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 11. Léo, se você quiser colocar lá Hebreus 11, já está? Meu Deus, o cara é rápido demais. Você achou primeiro que eu. Hebreus, você pode acompanhar aqui na sua Bíblia, onde você quiser, no seu iPad, iPod, sei lá o que mais. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Certeza, convicção. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Sublinha no teu coração, no teu espírito, essa expressão. Testemunho de pessoas que agradaram a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna, Ele, o Senhor, galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa,
pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que é agradar a Deus? Às vezes a gente pensa tanto nisso, né? A gente pode imaginar muitas coisas que envolvem uma pergunta dessa. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, que a fé é um testemunho nosso de várias realidades que nós experimentamos com Deus. Mas tem uma coisa que diz aqui, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Quem de vocês acha estranho uma colocação dessa? Porque eu poderia pressupor que se eu estou me aproximando de Deus, eu creio. Mas ele está dizendo, de uma maneira forte, Tiago também fala isso, aproximai-vos de mim e eu me aproximarei de vós. A fé, às vezes a gente pensa que pode ser um atributo e um dom, e mas é algo que está na essência, na natureza de Deus. Olha lá, quando Deus te criou, Ele teve fé em você. A essência de Deus é fé, mas não é essa fé que nós pensamos. Ele tem uma fé tão forte naquilo que Ele estabeleceu, chamando a existência o que não existia, que Ele confiou para você, Lela, o domínio da terra. Isso é fé ou não é fé? Deus queria a gente confiar em pessoas como nós. No início Ele teve um pouco de decepção. Às vezes você pensa que Deus não se decepciona, Ele fica triste também. Essa decepção dele não é igual à nossa. A nossa é muito estranha, a dele não é. Mas Ele continuou confiando. Ele confia em você, a ponto de entregar para você o domínio, o governo do céu, da terra e do mar. Às vezes a gente pensa, como é que Deus confia na gente? Como que pode se processar algo nesse nível? Porque Ele tirou a gente dele e Ele é próximo da gente. A natureza, a essência dele é a mesma que está em nós. Então Deus é fé, Deus é amor, e Ele confia a ponto de repartir, compartilhar, essa palavra que a gente tem usado algumas vezes aqui, impartir, Jonas, com a gente aquilo que Ele é. Ele é amor e Ele tem autoridade. E Ele confiou isso a nós. Então, o mais alto grau de confiança que nós podemos ter, Ana, na terra, de confiança e certeza que Deus me ama, que Deus é incrível comigo, é Ele confiar a mim coisas importantíssimas e preciosas para Ele. Interessante que Ele não falou para a gente dominar os outros. Ele diz para a gente governar o céu, a terra e o mar. Os outros, Ele mandou a gente amar. A gente, quando peca, a gente inverte, a gente deixa de governar nesse sentido que Deus estabeleceu e quer dominar a vida dos outros. Não é verdade? E aí a gente se mete em confusão e essa confusão continua até hoje. Meu Deus, eu pensei que era um celular, isso é só as crianças. Tem vida, né? Então eu queria que a gente pensasse nisso. Essa recompensa que Deus estabelece para mim e para você, ela é um compartilhamento e uma impartição de Deus que dá e recebe. Porque se Deus só dá, mas não recebe nada da gente, fica esquisito. Não existe amor sem reciprocidade, né? Não existe amor e a fé sem confiança. E quando a gente permite que qualquer coisa seja intruso nesse relacionamento entre nós e Deus, a gente acaba refletindo isso em outros âmbitos, outros ambientes da nossa vida. Então eu queria pensar nesse momento que a gente pode agradar a Deus. Às vezes a gente pensa que não, mas pode. Deus é todo poderoso, suficiente, todo suficiente, mas Ele gosta e ama
quando eu e você respondemos a essa essência que Ele colocou em nós de medidas diferentes. A centralidade da fé em Cristo nos possibilita isso. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é fundamental na minha relação com Deus. Ela não é um atributo e um dom só. Apesar dele começar dessa forma, ela, na verdade, ele me leva a me relacionar com Deus. Por isso que a fé, sem relacionamento com Deus, não tem como agradar a Deus. É necessário que, se eu quiser me aproximar dele, a primeira coisa que eu preciso entender é que ele existe, e a fé começa com um reconhecimento meu da realidade dele de fato, como um ser supremo. Então eu não só acredito na sua existência, que é o primeiro passo de uma jornada de relacionamento de fé, como também recebo recompensa por dar passos e medidas e respostas a Deus. A fé é essencial na minha vida espiritual, porque ela me leva a crer, assim como Deus falou, no invisível, como se fosse visível. Me leva a buscar significado na minha vida, num relacionamento não intelectual, nem informal, mas existencial. Eu confio ativamente em Deus. Eu me asseguro de que Ele se revela a mim, e eu então me rendo, respondo a Ele com um coração sincero. A fé hoje é muito, até fácil de entender. Está em Cristo. E Cristo está em nós. E Cristo é tudo em todos. Então a fé, ela veio, a fé que é a essência de Deus, ela não somente veio de forma externa para a gente crer em algo, em alguma coisa, mas crer em alguém que habita em nós. A fé passou a viver dentro da nossa vida. Cristo. Cristo é a nossa esperança. Então, a gente vai ver isso nas parábolas que Jesus ensinou o tempo todo. E ele falou de tantas maneiras o que significa essa fé, mas sempre partindo do ponto de que ele não deixava nem permitia que a vida dele ficasse um segundo sequer, sem o entendimento desse relacionamento. Ele ia no monte buscar o quê? Fé? Não, ele ia buscar relacionamento mais próximo, mais real, que era tão palpável, tão denso, que ele não tinha a mínima dúvida. Ele descia do monte, Valmir, e ele falava assim: eu só falo as palavras que eu ouço do meu Pai. Porque a fé e o relacionamento fala e ouve. Aí eu tenho a impressão que a gente, às vezes, fala muito e demora muito para que as coisas aconteçam. Porque falta um relacionamento com aquele que diz, com aquele que a gente diz que a gente crê. Jesus sabia com quem que ele estava andando, sabia o que ele estava fazendo aqui, sabia o que ele estava fazendo com as outras pessoas que o seguiam. Fala comigo, seguiam. E quando ele falava, em um segundo ele resolvia os problemas. Os fariseus e a multidão, viu, Adriana, chamou as pessoas porque acharam uma mulher adúltera. Fácil, apedrejam, porque lá na lei diz que tem que fazer isso. Tá bom? E Jesus, confiantemente, no relacionamento que ele nutria com Deus, esperou a balbúrdia, porque a balbúrdia confunde tudo, a emoção, a percepção, o discernimento da gente daquilo que está acontecendo. Parêntese, não é diferente de hoje. Tanta voz falando tanta coisa que parece verdade. Isso confunde. Jesus simplesmente sentado, porque ele não tinha nenhum sintoma de depressão, nem de inquietação, nem de bipolaridade. Ele estava sentado. Quando terminaram a confusão, ele só perguntou assim,
Conta comigo quantos segundos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. 6 segundos. Ele resolveu o problema. Histórico, teológico, moral. E você vai perceber que todas as curas que Jesus efetuou eram rápidas por causa disso. Porque a fé dele era inabalável no relacionamento que ele tinha com Deus. Até quando ele enfrentou Satanás, Renê, lá no deserto, ele não ficou argumentando com Satanás, ele só respondia, porque Satanás trazia um texto bíblico, e está lá na Bíblia, e ele respondia com outro texto que completava aquilo que era defasado, porque quando a gente não tem relacionamento, a gente tem uma fé subjetiva, etérea, passiva, sei lá, a gente pode acrescentar o que a gente quiser, a gente fala muito, argumenta muito, mas o efeito é pouco. No final da conversa, porque o que Satanás queria, Janete, era tirar Jesus de algo que ele jamais permitiria na sua vida, tirar Jesus da dependência de Deus. Você acha que Jesus estava tentado pelos reinos desse mundo que Satanás mostrou, pelas coisas materiais e bens que são tão atrativos? Tanto que não estava, que no final da conversa ali, que foi a vitória da cruz, foi ali, ele só falou para Satanás assim, ali era o próprio, não era um enviado, não era um demônio, ele era o próprio Satanás conversando com Jesus, num ambiente totalmente diferente da conversa que ele teve com Adão e Eva. Porque ali era um ambiente bom, não tinha pecado, tudo favorável, tudo. E Satanás foi conversar nesse ambiente bom com o homem. E o homem entregou de bandeja aquilo que você já sabe, a sua vida e o governo para Satanás. Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. Conhecia ele na eternidade antes daquela conversa. Ele já conhecia o Filho de Deus. E no final da conversa, Jesus só respondeu assim, poucas palavras. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Não sou eu que vou te adorar, é você que vai me adorar. Eu sou filho do Deus, eu sou Deus. Ele não estava falando do Deus de lá, do Pai, ele estava falando dele. Porque quando o Senhor, eu sou teu Senhor. Quando a gente entende o governo, o relacionamento, nada, ninguém, nenhum sentimento, nenhum pensamento, nenhuma coisa qualquer que seja, vai afetar o entendimento de quem governa. Senhor, a guerra, Jesus vai voltar. Eu nunca ouvi tanta coisa assim. Deixa eu te dar um parênteses, que depois vocês vão pensar que ainda bem que está gravando, né, Léo? Pessoal, eu nunca, na minha existência espiritual de crente, ouvi tanta gente falando que Jesus vai voltar tantas vezes. Presta atenção. Todo mundo anunciando, eu não estou entrando no mérito da questão, viu, Hilton? Todo mundo está anunciando o quê? Jesus está voltando. Até o eclipse agora virou um sinal enorme. Eu não vi, mas aconteceu em algum lugar aí. Aí a guerra de Israel, ela é pontual, como o Renê falou, ela é importante para a gente levantar a nossa orelha e observar que isso é algo esperado há muitos e muitos milênios. Isso é grave. Aí a gente pensa, e agora? Aí eu vejo todo mundo pedindo paz para Jerusalém. É bíblico? É, porque está na Bíblia para a gente orar pela paz. Mas quem é a paz de Jerusalém? É Cristo. Se nós estamos orando pela paz de Jerusalém, pela paz dos palestinos, pela paz do Irã, presta atenção no que você vai ouvir agora, porque isso não é nem profético, eu estou só denunciando a profecia para você. Olha que coisa que está acontecendo. A maioria
dos chamados cristãos, que não são todos, estão orando pela paz, né? Que bom. E ela vai acontecer. Mas não é a paz que Cristo promove. E quando ela acontecer, a cristandade vai entrar num dilema. Chegou a paz, porque eles oraram pela... Aí a paz vai chegar. Porque no meio dessa guerra, desse tumulto, de toda essa loucura, não tem nome para isso, indescritível, e a gente orando pela paz, ela vai chegar, porque a Bíblia diz, cuidado quando vocês ouvirem dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, ó, tá todo mundo dizendo, tá voltando, paz, ele vai voltar, e vai ser estabelecida uma paz. Quem é que vai contra a paz, pessoal, que vai ser estabelecida? Eu arrisco agora te dizer uma coisa, posso estar errado porque eu não tenho base, assim, 100% de dizer isso, mas tem muita inclinação para você, de repente, sim, ver o início de uma terceira guerra. Pode acontecer, pode não acontecer. Tudo subjetivo hoje. Mas se você estiver acompanhando esses acontecimentos, eu estou falando da paz, eu estou falando de um conflito específico que não é igual a nenhum outro conflito de guerra no mundo todo, nem dos impérios mais tremendos da terra, nem romano, nem persa, nem babilônico. Olha que louco. Esse momento é uma paz de uma nação que não existia e passou a existir. E Isaías pergunta, qual é a nação que numa só noite não era e agora é? Israel. 1948, quase 2000 anos sem terra. E agora eles têm lá uma terra. Vocês conhecem Israel um pouco. E quem lê sobre Israel, vocês vão ficar abestalhados de ver que avanço que essa nação tem nesses anos de 48 para cá. Uma tripa no meio de um mundo em que o território é completamente dominado por outros povos que não tem nada a ver com Israel. Já é uma tripa, pessoal. A faixa de Gaza é uma tripinha. Mas o mundo todo está alvoroçado por causa dessa tripa. E ali tem um relógio apontando, indicando que está acontecendo algo que nunca no mundo aconteceu. Há mais ou menos um mês atrás, o Netanyahu sentou com um príncipe árabe, o dono daquela terra árabe da Arábia Saudita, que é composta por outras nações que têm aliança também, e começaram a costurar uma paz. Quem sabia que isso aconteceu? Foi começar isso que já tinha sido preparado antes, que ninguém faz o que aconteceu ali, que eu não quero entrar nesses detalhes aí. Vai lá ler o jornal, vai se informar com cuidado, porque tem muita besteira junto. Viu, Deise? Cuidado. Até os cristãos estão falando besteira nessa hora adoidado. Pessoal, de repente, isso provocou logo. Vamos manifestar isso daí, porque essa paz não envolvia, viu, Robson? Não envolvia o Hamas. O Hamas, que já vinha costurando tudo isso com alianças, escusas, eles iam fazer a paz sem o Hamas. Porque o Hamas não é reconhecido de maneira digna como um Estado, uma nação. É um grupo terrorista. Isso aí, não quero entrar nessas demandas aí. Mas é uma realidade. Quando eles perceberam que estavam de fora e o Hezbollah também, vamos atacar agora, chegou a hora. Eles não estão medindo esforços para tumultuar o mundo. Pergunta, eles tumultuaram o mundo? E como? Aí nós estamos aqui, o Renê veio aqui, falou, o Senhor está preparando a sua igreja há muito tempo para guerrear, e para guerrear de uma maneira mais intensa e densa hoje, mas isso sempre aconteceu, né? No dia que eu me converti, eu já estou guerreando comigo mesmo. O meu pecado, eu já vou guerrear com
operações malignas nos ambientes que eu vivo e assim vai adiante. Depois vem a operação externa, que são as demandas que estão fisicamente diante de nós. Isso não é, ainda bem que não é da minha competência, não sou eu que preparo vocês. Guarde essa palavra agora. Quem nos prepara é o Espírito Santo. Quem nos prepara é aquele que nós nos relacionamos. Assim como você precisa de preparo, Rich, eu também. Porque eu preciso agora discernir. E aqui tem o que não agrada a Deus, falta de entendimento. 2 Coríntios 4:4 diz que Deus, com letra minúscula, cegou o... De quem? Mas para quem que Paulo está escrevendo nessa carta? Os cristãos. Não. Como é que pode? Eduardo, como é que pode Paulo escrever uma carta para um cristão? Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é esse incrédulo? Pode ser alguém de fora, vamos falar assim, ou alguém de dentro. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Quem falou isso? Jesus. Será que tem incrédulo dentro da igreja? E Deus falando para a gente ser crente. É uma coisa, não é estranho, Lúcia? É uma coisa, é meio gozado, até meio, a gente não bate. Aí 2 Coríntios diz que os hebreus liam as escrituras, não essa aqui do Novo Testamento, todos os dias, mas tinha o quê? Um véu que impedia eles deles verem aquilo que estava ali. Eu queria que você e eu pensássemos agora, no meio de toda essa geração que envolve religiosidade, sociedade, política, financeira. Tudo que existe na sociedade, são 7 pilares, se eu não me engano, da sociedade, né? E, de repente, a gente vê ela sendo sacudida e abalada, e Deus dizendo para a gente que tem uma galeria de pessoas aqui que agiram pela fé e obtiveram testemunho de ter agradado a Deus. Interessante que não foi o que eles fizeram que agradou, foi em quem eles creram. Porque eles só fizeram isso porque tinham um relacionamento com alguém e creram em alguém. Aí eles fizeram. Hoje nós estamos buscando fé para fazer alguma coisa. Nós estamos entrando numa dimensão perigosíssima. Lícita, mas perigosa. Porque se nós não realizarmos os feitos ou aquilo que a gente busca, a nossa expectativa não é suprida ou não é atendida, normalmente a tendência da gente é ter dúvida. Se Deus me ama, se Ele está comigo, se Ele não atendeu o meu pedido do meu filho, da minha esposa, do meu marido que morreu, estava doente, eu orei, ele morreu, ela morreu, o trabalho deu errado, a circunstância não foi favorável, e hoje nós estamos vivendo essa fé que busca o resultado e não se relaciona com o Senhor. Quem está entendendo? Sandro, você está entendendo? Quer que eu desenhe? A Aurorinha, não é a Aurora, é a Aurorinha, né? Você entendeu? Então explica para o Caio. Queridos, tem a fé que cura, né? Tem a fé que transforma os problemas em bênçãos. Tem, claro. Só que ela é uma resposta de uma medida que eu tenho com Deus. E eu queria que essa denúncia da nossa fé hoje ficasse bem clara. O Senhor se agrada de uma fé que relaciona com Ele. E isso faz com que esse relacionamento leve eu, no finalzinho do capítulo 11, ser acrescentado nessa lista. 29, pela fé atravessou o Mar Vermelho, 11, 29. Como se fosse terra seca. Os egípcios foram tragados de trás. No 30, pela fé o bandeira permaneceu firme até o fim. Põe teu nome aí.
Ah, não quer pôr? E aí nós vamos entender. Vem cá, Val. Solta a sua Bíblia um pouquinho. Você vai perceber uma coisa agora. Não, pode ficar aí mesmo. Pode ficar aí. Eu falei vem cá, né? Perdão. Não, em pé. Fica aí. Tem que explicar, né? Desenhar. Fé é seguir alguém. Os discípulos ouviram de Jesus o quê? Larga tudo isso aí e me segue. Eu não vou nem entrar nesse negócio aqui, seguir. Eu quero te convidar a me seguir. Eu vou descer aqui agora e vou convidar você a me seguir. Você quer me seguir? Diz que sim, diz que sim. Por favor. Ela tá me seguindo? Sim. Ela continua me seguindo? Você pode sentar aqui, por favor, Val? Ela continua me seguindo? Sim. Ela continua me seguindo? Sim. Ela está no lugar que eu mandei. Presta atenção. Entendeu, Lúcia? Ok. Fé é seguir. Seguir quem? A Cristo. Faz o que eu te pedi. Senta. Isso que eu instruí ela. Imagina se eu não tivesse instruído, hein, Sérgio? Agora eu vou te fazer a pergunta final. Ela está me seguindo? Não. Não espiritualiza. Onde eu mandei ela ficar? Para onde que ela voltou? Para o lugar dela que ela estava antes. É a vida dela. Ela está me seguindo? Se ela estivesse me seguindo, ela ficaria onde? No lugar que eu coloquei ela. Quando Deus está nos levando a segui-lo, nos dando instruções de N áreas, âmbitos e ambientes, e a gente vai seguindo, de repente a gente se desloca no nosso coração, porque não é um lugar físico, é um lugar espiritual, a essência, e a gente volta para o nosso lugar. Quem está entendendo? Tio Mei, você entendeu? Me explica aí então, Tio Mei. A gente volta para o lugar que a gente já estava acostumado a andar. Nós pensamos que estamos seguindo, porque ficamos um tempo fazendo isso. Minha pergunta, Carlos, no momento que eu volto para o lugar, estado, ambiente, pensamentos que eu tinha normalmente na minha vida cristã ou antes, eu deixei de seguir? Sim, eu saí da onde Deus mandou eu ficar. Você já tinha pensado nisso, Ana? Mais ou menos. Sim, mas é que a gente não pensou dessa forma às vezes. Então, a resposta de fé que eu dou é a medida de crescimento de fé que eu vou ter. A minha resposta é para quem? Para o Senhor. A minha medida de fé é para quem? Para o Senhor. Os meus feitos é para você. É a cura, é a libertação, é o milagre. Quem está entendendo? Jesus fazia milagre, mas ele não estava preocupado em mostrar quem ele era, porque ele podia fazer qualquer milagre a qualquer hora, sim ou não? O que ele estava ensinando para os discípulos, você acha? Hein, Marlon? O que Jesus de fato queria ensinar naquele período que ele estava aqui? Que ele sabia fazer milagre? Que ele era poderoso para parar a tempestade? E ele fez tudo isso. Para ressuscitar morto, para curar leproso, para dar vista aos cegos, restaurar o ouvido. Ele tinha problema em fazer milagre? O que ele queria ensinar para os discípulos? Para eles entenderem e crerem quem ele era e a quem eles deviam seguir. E que eles deviam guardar isso sempre. Depois, vai fazer os milagres, vai fazer as orações, vai tremer a terra.
E aí nós estamos aqui diante de um dilema, porque nós somos justificados pela fé. João 14:1, pode pular, por favor, Leão? Diz para a gente crer. Credes em mim, credes também, não, credes em Deus e credes também em mim. Porque senão meu coração vai ficar o quê? O que é turbado? Temeroso, medroso, desconfiado. A gente vai ter dificuldade. Romanos 3:22. Você crê em quem? No pastor, na igreja, na estrutura, no local, na sua pegada, no seu braço? Jeremias diz: maldito o homem que confia no seu braço e faz da sua própria carne a sua confiança, porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Olha que louco, seco, longe das fontes, não verá quando vier o bem, e no meio da tempestade murchará. Mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o, porque ele estará ligado às águas, à essência, mesmo no tempo da sequidão, do estio, da batalha, ele não deixará a sua folha se manter verde, viu, Richard? E ele não deixará de dar fruto. O que está escrito lá? Justiça de Deus mediante a fé. Existe uma justiça de Deus que nos justifica, e aí tem vários textos que você já conhece: o justo viverá pela... Vamos falar junto? O justo viverá pela fé. Essa foi a virtude essencial dessa galeria aqui. Você pode ler lá e você vai ver o que cada um fez. Essa fé, que é uma virtude essencial de relacionamento, fundamento de relação, ela precisa de obras. Eu queria terminar aqui. Pode colocar Tiago 2,14, por favor? Léo, vamos ler esse texto de 14 em diante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Muita gente cristã diz que tem fé, mas não tiver. Eu não sei se você se confunde. É uma luta você entender isso aqui de cara. Ué, pode acaso semelhante fé salvá-lo? A salvação é pela fé. Mas ele está dizendo: o que adianta ter fé se não tiver obras? Pode continuar. Se um irmão ou uma irmã, ele está falando com o pagão aqui, estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, eu vou orar por você, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Pode ir. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só... Não, eu não entendi o que está escrito aí no finalzinho. Pode ler comigo? Uau, existe uma fé morta. Ele está falando com o cristão, ele está falando de algo. E aí eu fiquei meditando nesses anos, nesse tempo recente sobre isso. E eu queria te dizer que coisa interessante, que essa fé que ele está falando aqui é uma ação correspondente à essência que eu tenho. Diga comigo, uma ação, uma obra correspondente à essência que eu tenho. Se eu não tiver uma obra, uma manifestação, essa essência está morta. Essa essência de fé, né? Entre aspas. Para não pensar que é outra coisa aí. É uma fé passiva, não se expressa em ação, não responde a Deus e a sua vontade, ela responde aos estímulos naturais que todo mundo aqui tem. Ela tem que ser coerente, porque quando uma pessoa acaba de morrer, se você já viu uma pessoa falecida, eu já vi muitas, né? O corpo está ali no momento, mas a vida está. É o que ele está falando. A fé está aqui,
mas está morta aqui. Porque a fé tem que ter uma ação correspondente, se expressar, responder. E aí, aquela fé que é de grão de mostarda para virar uma que move as montanhas, ela tem que crescer. Jesus mesmo falou. E o crescimento vem com as ações correspondentes da minha vida. Respondendo a Deus, as medidas crescem. Tem gente, querido, eu vejo isso em algumas áreas da minha vida, às vezes, muitas vezes, que esse testemunho, que essa ação correspondente, ela é muito informal e muito formal ao mesmo tempo. Ela não diz muita coisa. Eu não sei você, mas quando eu avaliei minha vida nesses últimos dias e percebi que pode ter alguma área da minha vida apodrecendo, em que sentido? Entrando em putrefação, podridão, porque a minha fé não está correspondendo e respondendo a Deus na medida, a minha fé também não cresce na expressão da intensidade e do alargamento que precisa corresponder. A fé começa lá dentro, mas ela não permanece confinada no âmbito interno. Você pode dizer, qualquer cristão pode dizer, eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé na vitória. A gente pode dizer muitas coisas, mas ela pode estar confinada a não ser que o meu comportamento, minha ação, minha palavra, minhas escolhas, minha manifestação seja transformada a partir da relação que eu tenho com Deus lá dentro, num profundo impacto que influencia as pessoas que vivem e interagem comigo. Mostra a tua fé com as respostas e medidas que Deus está acrescentando, a ponto de você transportar, falar para uma montanha, sai daqui, vai para lá, e ela... A gente não consegue remover uma pedrinha. Os pedregulhos do caminho, às vezes, né? Eu fico agoniado. Eu demoro muito para que as coisas aconteçam na minha vida, na minha família, na igreja, no trabalho, sei lá mais aonde. É porque a gente fala muito. E essa fé que eu mencionei entra em conflito. Porque Jesus não falava muito. Ele só falava assim: eu quero ser curado. Seja curado. Quantos segundos dá? Nem 2. Teus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio maldito. Até quando eu vou suportar essa geração? Ele está falando de quem, pessoal? Dos discípulos. Eles não conseguiram. Jesus só falou: sai. Uma cidade inteira morria de medo do demônio de Gadara. Ninguém segurava o cara. Eu já vi demônio assim, né? Ele é mais próximo das potestades do que dos demônios. Que você enfrente as potestades com fé. Porque os demôniozinhos fraquinhos é fácil. Aí vem as potestades. Jesus disse que precisa de jejum e oração. Relacionamento. Não é ou fazer o jejum ou fazer a oração. É se relacionar com esses ingredientes dirigido para Deus. Aí Jesus foi lá, saiu do lugar que ele estava caminhando com os discípulos, atravessou o mar de Gadara, enfrentou uma tempestade no caminho, chegou lá no cemitério. O que ele fez? Quem é você? Jesus perguntou. Uma legião, porque somos muitos. Quanto que era uma legião mesmo romana? Você lembra? 2.000 pessoas, mais ou menos. Ali diz que eu fui lá nesse lugar caval, onde eles precipitaram os porcos. É um abismo mesmo que cai lá no lago de Nazaré, da Galileia, desculpe. Aí Jesus falou assim: sai. Ele não puxou o cabelo, esperneou,
não chamou exército de anjos. Quem se relaciona com Deus, basta uma palavra e os montes se removerão. Nós estamos falando muitas palavras, o monte não se remove. E aí, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, pasmem, antes dele atuar, e ele sempre faz assim, quando ele distribuiu e aumentou a porção do milagre dele na transformação dos pães em peixe, ele fez a mesma coisa. Vocês vão fazer isso. Senhor, mas como? Eu falei para vocês fazerem. Aí um dos discípulos, chamado André, foi lá, descobriu que tinha um rapazinho, eu acho que o milagre aconteceu ali, que tinha sido aquele cara Caio, sabe o Caio? Assim, um cara precavido, tinha a marmitinha dele. Eu não sei o que o André falou para esse cara. Ele entregou. Ele podia falar, vocês estiveram por um deserto desse e não planejaram, que se arrebente agora. Eu não sei o que ele falou pro cara. Eu quero conhecer esse rapazinho. Porque ele entregou. Jesus então recebeu o André, que foi o único que fez isso. Olha, a única coisa que eu achei aqui, enquanto os outros estavam blá, 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 ele foi lá e pegou sete peixes, ou ao contrário. 5, 2 pães e 7 peixinhos, um negócio desse. 7 unidades, total. Desenha, né? O que ele falou? Senhor, está aqui. Uma fé que tem uma ação correspondente. Vai olhando. Como que Jesus curava? Tua fé te curou porque tinha uma ação correspondente. E aquela mulher desprezível, diante dos olhos judeus, que foi lá pedir para Jesus curar, libertar a filha dela. Cara, que resposta mal criada de Jesus. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Fala isso hoje. Nessa sociedade que, muito menos, né, irmão? Mas ela ficou ofendidinha. Senhor, mas os cachorros comem até da migalha que cai da mesa. Fé que tem uma ação correspondente. E tem momentos que não vai ter fé de ação nenhuma, você só vai ter a intervenção de Deus. Porque Deus, começa comigo essa palavrinha aqui agora, Deus em Cristo, começa com paixão, que Ele já demonstrou na cruz, fala, mas Ele desenvolve o ministério até hoje com compaixão. Começamos com paixão e ministramos a fé com compaixão. Abaixe sua cabeça. Senhor, eu nem sei o que eu te digo, porque essa fé que começa por dentro, que transforma a minha vida e as pessoas e os ambientes, minhas atitudes, mentalidade, se reflete com N frutos do Espírito e manifestação poderosa de intervenções de obras, é um testemunho que te agrada. E ela vem pela adoração e a oração de um relacionamento lá dentro da minha vida que se externa pela devoção que eu tenho no corpo de Cristo. Porque o meu compromisso é contigo, Pai. O meu compromisso é com o corpo de Cristo, Pai. Mas o meu compromisso é com a obra de Cristo na terra. E aí eu começo a perceber que isso realmente faz sentido quando Jesus disse em João: quem crer em mim fará. 3 pontinhos, tem vários textos ali que Jesus fala. Quem crer em mim, atitude interna, fará ação correspondente. Tiago falou, mostra a tua fé sem obras, que eu mostro as minhas obras, te revelando a minha fé.
uma fé que não tem expressão, que não obedece, que não tem entendimento, que tem dificuldade de entregar, de renunciar, de operar pelo amor de Deus derramado abundantemente no nosso coração, num mundo místico, mágico, artreiro, incandescentemente maligno, ele não vai ouvir a gente. Aí a gente vai ficar soltando, pode permanecer com a cabeça baixa. Aí a gente vai ficar ouvindo essas coisas. Nós temos que amar o inimigo. Vai lá, Israel, e diz para os palestinos, e diz para o Hamas, que você ama ele. Chega lá na fronteira e diz: eu amo vocês. Você não vai nem terminar a frase. Porque a hostilidade maligna que se instalou no coração dos homens rouba o entendimento, tira a clareza, a percepção, o discernimento que a gente precisa mais do que nunca até hoje, sem ser maldoso, sem ser maligno, sem ser recluso, sem se enclausurar dentro de si mesmo. Que se exploda, isso aí está na Bíblia, um dia que vai acontecer, que aconteça. Não é assim. Não é assim. Nós sabemos que as nossas respostas e medidas, elas são relacionadas dessa forma que nós te falamos. Que a salvação é conhecer a ti e a teu filho. Aí, a ação minha vai crescer, vai manifestar. O diabo não quer ouvir nossas conversas. Jesus ouviu o blá 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 de Satanás, mas respondeu com uma ação. Você vai me adorar. Eu não vou adorar os teus bens, eu não vou adorar os teus prazeres, eu não vou adorar nada que se me ofereça. Você vai me adorar porque eu sou teu Senhor e não o vice-versa. E ele mostrou na cruz, morrendo quando nós ainda éramos insolentes, pecadores, distraídos. Agora, está aqui dentro. A fé não é algo externo, é algo interno que eu respondo, que eu cresço na medida. Eu queria convidar vocês, nesse momento, a ouvir, a orar. Às vezes a gente não sabe nem o que orar, né? A gente vai orar ali pelo Oriente Médio, a gente engasga. Só quero te dizer que a verdadeira paz tem nome, é Cristo. E eu vou fechar o que eu abri do parênteses agora. Vai haver uma paz aí na adiante, eu não sei o que vai acontecer antes, que inclusive, se possível, vai enganar até os eleitos, porque nós vamos gostar da paz. Não vai ter mais guerra. Israel fez aliança, acabou com o problema aqui, com o problema ali, agora está encaminhado a solução mundial, financeira, social, política, de fronteiras, paz e segurança, finalmente. Sem Cristo, pouquinho depois ela vai ser quebrada, sem resolução, só quando Cristo vier e exterminar esse sistema da paz promovido pelo homem, que vai agradar muitos. Vai agradar muitos. Tem muito cristão que vai ficar agradável com essa paz. Que bom. Que chato esse pastor, né? Que chato a Bíblia quando fala isso pra gente. Existe um príncipe da paz, uma pessoa. Não é um acordo, não é um contrato. Nossos contratos e acordos, eles têm prazo de validade. Mas a aliança de Deus, ele diz, é eterna. Porque Isaías falou assim: se os céus deixassem de operar, as estrelas, o mar, os limites fossem destruídos, eu romperia com vocês minha aliança. Mas isso é impossível. Eu tenho aliança com vocês. Cara, que coisa mais... Eu estou totalmente tomado pelo Espírito aqui. Meu corpo está arrepiado. A minha aliança é com Ele. E a dele já foi estabelecida há muito tempo, desde a criação, depois em Cristo, na igreja, hoje comigo e com você. Que coisa impressionante. Jeremias diz, dizem paz, paz,
Jeremias 3, quando há falsa paz. Existe a paz, faz falsa. Enganadora da gente, dos outros, sei lá de onde mais. Senhor, se tem uma coisa que nós não queremos nesse momento, é confiar na externalidade, naquilo que é externo, para poder afirmar palavras da tua voz, que vem dos teus escritos. Eu não preciso ver guerra, nem rumores de guerra, nem pandemias e muitas outras ias por aí para crer no Senhor. Nem manifestações de sinais. O Senhor disse que seriam explícitos em certo momento, mas o Senhor disse que seria o princípio das dores. Imagina depois o resto dela. Nós estamos nos vivendo agora, encaminhando para o princípio das dores. E tem gente já selando como o fim das dores. Ainda vai muita água rolar debaixo dessa ponte. E nós somos uma geração que nós não escolhemos viver nesse tempo. O Senhor interviu, aprove a ter uma grande ideia de nos criar e nos colocar nesse plano, nesse momento, nessa geração. Eu te agradeço por isso. Eu vim te louvando, porque independente de mim, dos outros, de todas as situações, histórias, a tua graça se manifestou, Salvador, a todos os homens. Que privilégio eu tenho de ter meus olhos abertos, de ter o teu Espírito não só me selando e garantindo que a tua palavra vai ser cumprida, mas também me discernindo os espíritos de 1 João 3. Espíritos que se transformam até em anjos de luz, para enganar, se possível, os eleitos. Filhinhos, não deis crédito a todo espírito. 1 João 4 diz. Nós precisamos discernir a origem, as palavras, as intenções, as bases e raízes desses espíritos. E eu não posso me mover porque estão dizendo que Jesus vai voltar, que o mundo acabou. Pessoal, quanta baboseira misturada com verdades da tua palavra que acabam gerando incredulidade. Porque se não acontecer nada, nesse momento ia haver uma paz ali no meio do Oriente Médio, sei lá como, a que preço que vai acontecer, a gente pode se confundir. Nós estamos esperando essa paz? Ou estamos firmes na paz que já está dentro de nós? Tendes paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está escrito lá em Romanos: a minha paz eu vos dou, Jesus diz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Creio em mim. Senhor, liberta a gente dessas mortes de ações que não correspondem à fé que é Cristo. Não adianta a gente falar aqui do problema do mundo, uma hora pode chegar na nossa casa, não é assustando a gente que a gente vai reagir. Que a gente vai voltar, então nem assim às vezes eu tomo jeito. Bateu na minha porta, agora eu não tenho o que comer, então eu vou crer, porque eu não tenho mais o que comer, o trabalho pode faltar. Pessoal, isso não é fé, isso é ameaça. Uma fé gerada de base de ameaça não tem essência em Deus. Eu creio antes de ver. Eu realizo antes de se tornar concreto, porque eu ando pela fé. É uma decisão sua, pessoal, é uma decisão corporativa, é uma decisão que cada um de nós é que toma. Eu estou tentando descansar no Senhor sobre isso. Às vezes eu não dou cabo nem de mim, dou conta nem de mim, não dou conta de você muito menos. Mas eu te agradeço porque o Filho do Deus Altíssimo, Cristo, de eternidade a eternidade, que existia antes, nos criou. Hebreus diz isso. Estava lá na criação de tudo e decidiu morar em mim. O que é isso? Como é que o Senhor confia tanto em pessoas como nós? Porque o Senhor confia no teu Filho, e Ele habita em mim.
Cristo vive em mim. Coloca a mão no teu coraçãozinho e diga: Cristo vive em mim. Ele é suficiente. Amém? Amém? Deus te abençoe, querido.